Oi, suas bonitas. Hoje eu vim aqui para poder terminar o comentário de Gênesis capítulo 2. Então, nós vamos finalizar do verso 18 ao verso 25. Eu não vou ler todos os versículos agora, eu vou ler um por um e vou comentando, né? Para ficar mais fácil, mais rápido o vídeo, para não ficar muito demorado, tá? Eu vou evitar falar referências, mas tem lá no Instagram as artes com as referências todas para quem quiser ir lá ver, ler um pouco, se quiser também guardar, salvar, tá bom? Para poder marcar também as referências, podem ir lá, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 18. Fala assim, ó: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. O que me chamou a atenção nesse verso foi a frase: não é bom que o homem fique sozinho. É a primeira vez, né, que Deus olha para sua criação e vê que há alguma coisa que não é bom. Né? A gente vê em Gênesis capítulo 1 toda a criação, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. Ele olha para sua criação e vê que tudo é bom, tudo é muito bom, e ele abençoa a criação e abençoa o homem. Mas neste momento ele fala, né? Não é bom. Primeira vez citada na Bíblia. E interessante também o que não é bom, que o homem esteja só. Então ele fala: vou fazer-lhe uma ajudadora, alguém que esteja junto com ele, né? Então vamos para o verso 19. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Interessante aqui é que, primeiro, Deus deu autoridade ao homem sobre os animais, né? Porque Deus deu a incumbência para o homem de colocar nome de todos os animais. E com certeza ele não foi colocando o nome aleatoriamente, ele procurou entender de cada animal, né? O que cada um fazia para estar colocando o nome, para que o nome esteja de acordo com o tipo de animal, né? E também nos mostra a confiança que Deus teve no homem já de início. Deus, ele deu um trabalho para o homem, né? Ele deu autoridade por este trabalho também quando ele coloca o homem para cuidar do jardim, como nós vimos no vídeo anterior. Deus deu também autoridade e Deus também confiou o jardim na mão dos homens, na mão do homem, né? No caso de Adão. Então aqui a gente vê que Deus confiou no homem antes mesmo do homem poder, né, confiar. Pelo menos a citação bíblica é assim, logicamente que Adão confiava em Deus, Adão sabia que Deus que tinha feito tudo para ele, Adão sabia que Deus amava ele, mas aqui Deus provou da confiança dele para com o homem, assim como ele também confia em nós hoje, confia nossa família, confia nossos filhos, confia nosso trabalho, confia a igreja, né, onde a gente se reúne, a igreja local também. Deus nos confia tudo para estarmos trabalhando, para estarmos cuidando, para estarmos proclamando o nome dele, né, e adorando ele. Então, vamos para o verso 20. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma adjutora que fosse como a sua outra metade. Aqui nós vemos que ele primeiro colocou o nome em todos os animais, primeiro ele conheceu todos os animais para ver se algum daqueles animais serviria para estar ajudando ele de alguma forma, né? E a gente também sabe que Deus sabia que não tinha nenhum animal, tanto porque o animal ele não foi criado com consciência. O animal não tinha consciência. Desculpa. Já o homem ele foi criado não somente com a consciência, mas também com livre-arbítrio, né? Como nós vimos anteriormente. Que Deus nos deu livre-arbítrio e Deus nos deu consciência para que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Então, mesmo que Adão não tinha pecado, Adão sabia, ele tinha consciência
do que era certo e que a desobediência a Deus era uma coisa errada, né? E aí vamos continuar aqui no verso 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Então Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Isso demonstra o quê? Confiança. Que nós podemos não somente confiar em Deus, mas que nós podemos descansar tranquilos, sabendo que Deus vai cuidar de tudo para nós. Aqui, neste momento, Deus viu que tinha um problema. Adão também viu que tinha um problema. Havia um problema ali. Não tinha ninguém que fosse como Adão, que ajudasse ele, que tivesse condições de ajudar ele. E aí ele descansou no Senhor. Assim como muitas vezes nós temos alguns problemas e nós não sabemos como resolver, nós podemos descansar no Senhor e confiar que Ele irá cuidar, que Ele irá resolver este problema para nós, né? E aí Deus tirou uma costela, né, de Adão, e dessa costela Ele formou a Eva, né? Desse problema Deus tirou uma solução até do próprio homem, né? E é interessante que ele tirou a mulher da costela, né? E tem até um verso que fala, né, que não foi da cabeça para que a mulher não fosse superior, que não foi do pé para que a mulher não fosse pisada, mas que foi do lado para que ela fosse amada, cuidada, e não somente amada e cuidada, né? Também para que ela estivesse junto com ele, ajudando ele, sendo submissa, né? Estando os dois na mesma missão, na missão de cuidar do jardim, na missão de cuidar dos animais, na missão de estar sempre com Deus ali cuidando de tudo que Deus confiou a eles, né? Então vamos pro verso 22. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Eu achei interessante o verso 22, porque ele fala, né, que Deus formou a mulher e a levou ao homem. Aqui nesse verso já faz menção ao casamento, né? E até tem uma amiga minha que fala assim, né? Que quando ela lê esse verso, ela fica imaginando um casamento, Deus, o próprio Deus, né? Ali no Jardim do Éden, levando, assim como o pai leva a noiva, né? Até o marido no altar, Deus levando Eva para Adão, né? Então aqui faz menção, né, ao casamento, que tem até hoje entre homem e mulher, né? E também isso faz menção entre o homem e mulher. É porque eu tava olhando aqui, eu tava fazendo confusão do próximo verso, né? Que é o verso 23. Então vamos lá. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Muito interessante essa frase. Agora sim. Primeiro, a aprovação de Adão, a solução do problema. Adão tinha um problema, Deus foi lá e solucionou o problema. E Adão aprovou a solução de Deus, né? Agora sim. E aí, nós podemos ver também, né, não somente a aprovação sobre a igreja, né, porque Adão faz referência a Cristo e Eva faz referência à igreja de Cristo que somos nós hoje, né? Então nós, quando a gente recebe a vida eterna, quando a gente recebe Cristo como nosso único Senhor e Salvador, a gente pode falar: agora sim eu tenho a verdadeira esperança. A gente pode usar a mesma expressão que Adão usou, né? Agora sim. E aí nós vamos para a parte 24, né? Não. Tem mais uma coisa que eu achei interessante aqui. Duas palavras muito interessantes, né? A palavra chamada e a palavra tirou, né? Por que chamada, né? Ela será chamada mulher porque do homem a tirou.
Nós, como Igreja de Cristo, nós somos chamados a fazer parte da Igreja de Cristo. Nós somos chamadas a trabalhar na obra de Cristo, né? E por que que a frase tirou? Porque a gente tinha um problema, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, a gente vivia na morte espiritual. E aí, quando Deus nos tira, nós somos chamados para a obra de Cristo, e aí nós somos tirados da morte para a vida. Então, eu achei muito interessante essas duas palavras, chamadas e tirou, porque nós somos chamados para fazer parte da Igreja de Cristo e nós somos tirados da morte para a vida eterna com o Pai Celestial e Cristo, né? E aí nós vamos para o verso 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Como eu já disse, Adão faz referência a Cristo, Eva faz referência à igreja. E aqui, se a gente vê no Novo Testamento, né, Cristo, ele deixou seu pai no céu, deixou seu pai na glória, para estar junto com a sua igreja aqui na terra, a ponto de dar a sua própria vida, né? Assim como Adão disse, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para estar com a sua esposa, né? Com a sua mulher. E Cristo fez isso. Cristo deixou o seu pai, né? Que Cristo, o único Filho de Deus, para vir cuidar da sua igreja e dar a sua vida por nós, né? Então, nós devemos deixar, sim, pai, mãe, filhos, trabalho, amigo, colega, o que for necessário a gente deve deixar, a gente deve pegar o exemplo de Cristo para a nossa vida e deixar para seguir a Cristo, o nosso noivo, e estarmos sempre com Ele para a glória e honra de Deus. A única pessoa que a gente não deve deixar, no caso, né, é a esposa ou, no caso, o marido, né? Porque os dois são uma só carne. Quando você se casa, você passa a ser uma só carne. Então, você não deve deixar, porque vocês são uma só pessoa. A não ser que a pessoa não queira estar com você, queira deixar este casamento, falar, não, eu não vou seguir a Cristo com você, eu não vou levar essa vida com você e eu quero me separar. Então, aí você deve separar. Caso contrário, mesmo que o seu cônjuge não seja cristão, não queira viver uma vida para Cristo, você não pode separar, porque vocês são uma só carne, tá? E aí nós vamos para o verso 25. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É interessante aqui, eles estavam nus, a gente sabe que literalmente eles estavam realmente nus e eles não tinham vergonha. Por que eles não tinham vergonha? Porque não havia pecado, não tinha malícia, não tinha nenhum sentimento ruim ali que pudesse pôr em risco qualquer coisa, né? Podia ter confiança, né? Então você podia confiar, você podia estar livremente, né? Porque não havia pecado, não havia maldade, né? A gente sabe que com certeza devido ao tempo, a gente, assim, sabe não, a gente imagina, né, que com certeza devido à mudança climática, devido ao tempo, talvez pudesse sim o homem fazer vestimentas, né, alguma roupa para se agasalhar, tudo, mas se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós poderíamos andar de forma nus, né, sem roupa, sem ter medo, porque não haveria pecado, não haveria malícia, não haveria nenhuma maldade uns com os outros, né? Mas com certeza haveria vestimentas para estar nos protegendo aí do frio, para estar nos protegendo de outras coisas, né? Apesar que eu acho que se não houvesse pecado, a gente não sentiria esse tipo de coisa, né? Mas a gente imagina, a Bíblia não fala, tá? Deixar bem claro, a Bíblia não fala, isso é meu pensamento, tá? É um comentário meu, tá? Mas a Bíblia não fala se realmente o homem teria vestimento ou não teria, se sentiria frio ou não,
né? A Bíblia fala que não haveria tristeza, não haverá tristeza, né? Quando nós formos glorificados, não haverá tristeza, então provavelmente não haveria tristeza, não haveria dor, não haveria sofrimento, né? Então, assim, só para deixar bem claro que é um pensamento meu, tá? Não é nada bíblico, não. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês assistam mais vezes, que eu possa ter ajudado. Como eu já disse anteriormente, as referências estão lá no meu Instagram, nas artes. Vocês podem ver, vocês podem procurar na Bíblia. Eu só não vou comentar aqui para não estender muito o vídeo, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês um pouco no conhecimento dessa parte da Bíblia, que é, como eu já disse também, né, a gente lê tantas vezes e às vezes passa despercebido, sem entender a fundo, né, de forma espiritual. E é isso. Então, até o próximo vídeo. E agora nós vamos começar a fazer o estudo de Gênesis capítulo 3. Tchau, meninas!